Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia. E aí, tudo bem, né? Hoje nós vamos estar falando da lei do ritmo, do hermetismo. E, no meu ver, é uma das leis mais importantes. Por quê? Porque ela vai mostrar como que a gente é a lei do pêndulo, né? Tudo vai e tudo volta. Para tudo que existe na nossa vida, ao nosso redor, ela está indo e voltando. Algumas coisas têm velocidade mais rápidas, outras têm velocidade mais lentas. Ou seja, às vezes um pêndulo de alguma coisa na nossa vida vai demorar anos para voltar. Outros voltar rápido, tipo uma emoção. Então, a gente entender essa lei, ela é muito mesmo importante. Por quê? Porque a gente vai conseguir escapar de muitas coisas até perigosas que podem estar acontecendo ou para acontecer quando a gente compreende essa lei. E essa é o princípio, é a lei da neutralização. Quando a gente entende que algo vai vir e a gente consegue pular essa onda que vai estar vindo em nossa direção, sabe? É muito importante. Inclusive, eu queria até discutir com você, Nádia, sobre esse mantra. Eu sou, estou vivo aqui agora. Isso. É uma forma muito importante para a gente conseguir neutralizar as coisas ruins. Mas até a gente entender isso, a gente tem que estar conectado com a fonte para a gente entender quando que as coisas estão vindo, o pêndulo está vindo, a gente entender que algo foi para uma direção muito boa, então ela está vindo em direção ruim. Você entende esse ritmo e aí você consegue neutralizar e pular isso aí. Então vamos discutir sobre esse mantra, Nádia, que é muito importante e a gente tem usado ele todos os dias. Eu sou e estou vivo aqui agora. Sim. Boa noite, tudo bem? Então, assim, quando a gente fala, né, no entendimento sobre a lei do ritmo, né, que é exatamente complementando essa fala que você fala sobre a lei do pêndulo, né, que tudo que vai e volta, né, e isso geralmente acontece muito no dia a dia, né. Então, quando você está conectado com a fonte, você consegue distinguir isso e neutralizar, né, como é dito nesse capítulo. E como é que você sente isso, né? Porque, assim, existe os dois lados, né, sempre, né? Então, onde existe a escassez, não existe a abundância. Onde existe a doença, não existe a saúde. Então, sempre são esses dois polos, né? Então, se você vive numa frequência de abundância, você não tem escassez. Então, assim, sempre, né, dentro dessa ideia de pêndulo, né? Então, quando a gente fala sobre neutralização, a gente fala que quando você está conectado com a fonte, você consegue sentir, né? Digamos que você acordou, daí você está sentindo uma espécie de angústia. Do nada, você sentiu uma angústia. Daí é o seu subconsciente, né? A sua conexão com a fonte, avisando para você que algo com você ou com alguém que você ama pode ou vir acontecer. Pode ser uma coisa simples, às vezes uma discussão no trânsito, às vezes uma tentativa de golpe, qualquer situação que possa atingir você, de uma certa forma, alguém que você ama, isso vai ser avisado no seu subconsciente, dentro de você. Então, quando você não está conectado com a fonte, você dificilmente vai entender que isso é um alerta para você neutralizar essa sensação, evitar que isso venha acontecer ou com você ou com alguém da sua família. E aí, quando a gente Steven fala sobre a neutralização, é um decreto que a gente usa muito, que é quando você se conecta com você e você fala, eu sou e estou vivo aqui agora. Daí você pode dizer, e eu decreto que toda frequência ruim ou que tudo que de negativo que possa acontecer está cancelada, né? Então, aquela frequência, ela vai ser cortada, vai ser quebrada, vai ser evitada. E quanto mais você estiver conectada com a fonte, né, com Deus, com aquilo que você acredita, com o universo, mais você tem essa facilidade de fato, dissipar esse mal, essa frequência negativa que está rodeando a sua vida, a sua família naquele momento. Mas antes, né, Nádia, da gente começar a repetir isso aí, a gente tem que plantar na nossa mente esse decreto. E como que funciona a plantação desse decreto? Você tem que estar repetindo quando você acorda, quando você acaba de acordar, e antes de você dormir,
todos os dias, pelo menos, no mínimo, 21 dias. Quanto mais, melhor, mas no mínimo 21 dias. A gente Eu fala sou, que estou vivo aqui agora. Eu sou, estou vivo aqui agora. Para você plantar aquela sementinha do decreto na sua mente, não é? Isso, porque na verdade é como a gente fala, né? É a consciência de ser, né? Então, primeiro você tem que acreditar que aquilo é verdadeiro para você gerar uma verdade, né? Primeiro você tem que fazer com que o seu subconsciente, a sua consciência, né? Porque imagine, ali existem dentro de você várias crenças, várias limitações. Então, assim, até você entender isso, você precisa fazer uma reprogramação mental, de fato. Você precisa reprogramar. E essa reprogramação acontece não só com frases repetitivas, mas tornando o seu subconsciente em uma consciência de ser, né? Onde você repete, de fato, você começa a acreditar, né? Como a gente chama, uma concepção, né? De que, assim como um bebê, quando ele vai nascer, né? Você faz toda uma gestação, aí ele vai se desenvolvendo, e você vai criando uma verdade sobre aquilo ali até acontecer de fato. Então, é sobre isso que a gente fala. Você primeiro tem que ir formando esse decreto na sua mente e acreditando nele, se alinhando com a fonte, se alinhando com o universo, para que isso vá se tornando real e que cada dia mais a sua palavra ela tenha mais poder para, de fato, dissipar a frequência negativa. E relembrando que o subconsciente funciona desse jeito. Todas as coisas que nós estamos tendo na nossa vida cotidiana, ela não está vindo no que estamos pensando atualmente. Você pode pensar o que você quiser, mas o que você vai realmente ter resultado é em relação ao que está no seu subconsciente. Se o seu subconsciente está te dizendo que você vai ter felicidade, então você vai ter felicidade. Mas se você está dizendo, eu quero felicidade, mas o seu subconsciente está dizendo que você vai ter tristeza, você pode estar dizendo na sua mente consciente felicidade, mas o que você vai ter é tristeza. Então, entender que o subconsciente ele tem uma forma bem metodológica de você reprogramar ele, que é por repetição, repetir. E existem essas janelas que o subconsciente ele está escutando mais, que é quando você acaba de acordar, ou quando você está prestes a cair no sono, ou quando você está fazendo alguma coisa repetitiva no automático, tipo escovando os dentes. Então, quando esses momentos assim, o seu subconsciente ele está ali dominando. E são janelas que você consegue repetir. Então, quando você estiver escovando os dentes, você pode usar a outra mão. Se você é destro, você pode usar a outra mão, a mão esquerda, e escovar os dentes com a mão esquerda e repetir. Estou vivo aqui agora, estou vivo aqui agora, e ainda se sentir presente. Eu vejo que quando eu me sinto presente, quando eu estou repetindo isso, intensifica. Então, eu senti a minha respiração, senti a roupa tocando no corpo, senti o calçado no pé, senti presente de verdade, que você está vivo mesmo aqui agora, intensifica o decreto. Então, antes de você fazer esse decreto, você tem que entender que ele tem que crescer como uma sementinha em você, e você tem que plantar ele no seu subconsciente. E a importância desse decreto, ele é muito forte mesmo. Esse decreto, ele é muito forte. Ele tem a capacidade de proteger você e seus familiares. Ele tem o poder de salvar vidas de você e de seus familiares. Que você vai estar conectado com a fonte. Quando você sentir que tem algo estranho acontecendo, você vai repetir esse decreto. Você vai tirar uma pausa se você estiver trabalhando e você vai repetir. Estou vivo aqui agora, estou vivo aqui agora. E vai repetindo até você sentir uma paz. Aí você pulou aonde, né? Você está escapando daquela lei do ritmo. Você está saindo fora de alguma coisa que está vindo em sua direção e você conseguiu usar essa lei da neutralização. Mas antes você tem que realmente plantar essa sementinha e cuidar dela para que quando você sentir alguma coisa, você consegue proteger a você mesmo e as outras pessoas da sua família. E isso aí é muito importante, não é verdade, Nádia? Que talvez pode estar um assalto prestes a acontecer, um acidente, e a gente sente aquela coisa ruim. Inclusive, muitas pessoas sentem isso. E aí acontece uma coisa com o familiar e a pessoa fala: mas eu senti aquilo, um aperto com meu filho, pensando nele. E a pessoa, às vezes, até tentou fazer uma oração, alguma coisa, mas não deu certo, não conseguiu. Porque não está com uma conexão muito forte ainda com a fonte. Mas quando a gente aprende a usar esse decreto, estou vivo aqui agora, e conectar até aquela sensação ruim passar, você está
agregando na sua vida uma coisa muito boa, uma proteção muito forte. Não é certeza, nada na vida é certeza, né? Que a gente vai conseguir sair fora de tudo, porque algumas coisas elas têm que acontecer. Claramente não tem como escapar, mas para a maioria das coisas ruins que podem estar prestes a acontecer, e você usar isso aí de forma certa, é uma ajuda muito boa. Eu, inclusive, falo para vocês, faça isso na vida de vocês e compartilhe, conte para as pessoas próximas a vocês também, para fazerem também. Compartilhe esse vídeo, compartilhe, escreva no papel, passa para a pessoa ou escreva a mensagem da internet que você pode estar salvando uma vida quando você ativa esse decreto de verdade na sua vida. Não é verdade, Nádia? Isso é uma forma de você proteger um familiar, né? E você se transforma em um cinturão de força, né? Onde você, às vezes a sua família nem acredita nisso, mas isso não importa, né? O importante é a sua conexão com você e como você pode transformar isso, né? Então, sempre que você sentir isso, se conecte com você e aprenda cada dia mais, né? Porque quanto mais você se conecta com você, mais você entende o que está acontecendo, né? Então, é possível que você consiga fazer com que certas coisas negativas, bater um carro, um golpe, coisas do dia a dia que é a lei do pêndulo de fato acontecendo, impeça que isso aconteça. Então, comece a observar sobre o que está acontecendo com você, o que você sente, e você vai conseguindo diferenciar e distanciar cada dia mais e mais isso de você. Exatamente. Eu queria te perguntar, Fran, como que a gente pode sair fora desses exageros na vida? Por exemplo, a gente tender muito para o lado do pêndulo. Por exemplo, entrei num relacionamento e aquela paixão inflama, ou eu tô ganhando dinheiro e eu vou muito para aquilo ali. Como que eu posso escapar isso aí e centralizar mais, por exemplo? Porque eu vejo isso acontecer muito comigo também, sabe? Às vezes eu começo alguma coisa e eu exagero demais naquilo ali, aí depois saiu do centro, aí eu vou sofrer pelo caminho contrário, que o pêndulo vai e volta na direção contrária, e você vai experimentar aquilo. E como que a gente pode neutralizar isso e centralizar? Tentar controlar mais os exageros? Então, a lei da neutralização, né? Eu acho que voltar para dentro, lembrar que é um ser humano, lembrar que está vivendo essa experiência aqui na Terra, se conectar com a natureza de alguma forma, né? A gente precisa ter um espaço natural de novo. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando num negócio, prosperando, fazendo muitos negócios, recebendo muito dinheiro, isso também me ocupa boa parte do tempo do dia, boa parte da minha energia, né? Porque tu precisas te comunicar, tu precisas pesquisar, tu precisas estudar para gerar a energia necessária para que os negócios aconteçam. Então, toda a energia empenhada, ela retorna para você. Isso é a lei do ritmo, né? Tudo que você faz, volta. Faz, volta. Então, para neutralizar, o que eu faço, por exemplo, é me reconectar. Eu preciso ter um espaço de natureza. Preciso colocar o pé no chão, me desconectar do celular, sabe? E levar o meu pensamento, fazer uma oração. E oração é para a sua fé, né? Para o que você acredita. Né? Se acredita em Deus, se acredita num santo, se acredita na natureza. N formas da gente se conectar com o mundo espiritual, eu acredito, sabe? E com a gente mesmo, se escutar. É realmente isso que eu gosto de fazer, eu estou feliz assim, porque o que importa também é a gente gerar essa felicidade, a energia de felicidade a partir da gente. Então não importa, trabalhei um monte, fiz um monte de negócio e não estou feliz. Não. A pessoa que é infeliz, ela não gera negócio, ela não gera prosperidade. Se tu colocar um vendedor que está infeliz,
e outro que está feliz, com a mesma lista, é o feliz que vai fazer venda. É aquele que está feliz, que tem paz, que está tranquilo com ele mesmo, com a vida dele. Já o infeliz, que reclama, que reclama até do vento ter aumentado um pouquinho, das folhas da árvore terem sujado o pátio dele, esse ele não vai fazer venda. Isso dá uma lista com todos os compradores prontos para comprar, mas ele vai ligar e ele vai estragar a venda, porque ele se auto-sabota. Então, não tem neutralidade. E a neutralidade, eu acredito que seja essa felicidade, essa conexão, sabe, com o teu ser. Porque tu pode fazer uma coisa demais, tá gerando resultado demais, assim, com uma paixão, tô louco de apaixonado, tá naquele relacionamento que é pura intensidade. Vai vir um momento que não vai ser pura intensidade. Mas aí tu também tem que ter essa maturidade de não entrar em depressão porque não tá intenso. Eu ouvi isso até, um casal apaixonado no início do relacionamento, tá puro amor, beijinho, meu amor pra lá, meu amor pra cá, é o amor da minha vida. Aí daqui a pouco encontram uma coisa que é diferente um do outro. Ah, já não é mais o amor da minha vida. Aí já voltou o pêndulo. Já não é mais o amor da minha vida. Aí vai o pêndulo de novo. Não, mas é o amor da minha vida. E agora? Entra na intensidade de novo. É uma coisa, é um autoconhecimento. Tem que ter um autoconhecimento para entrar na neutralização. Acredito que sejam muitas coisas envolvidas, mas autoconhecimento, conexão com a natureza, um espaço de meditação, para qualquer um dos exemplos, seja relacionamento ou seja dinheiro, relacionado a dinheiro. Porque a gente tem que entender. Qualquer área da vida mesmo, né? Que a gente tem que entender que a gente não vai levar nada daqui. O que a gente vai levar é quem a gente foi, as experiências que a gente teve, né? O que a gente deixou delegado para as outras pessoas. O que a gente deixou delegado para nossa família? Para filhos, para amigos, para pai, para mãe. O que a gente deixou? O que a gente plantou, né, no coração e na mente dos outros que conviveram com a gente? É isso que a gente vai levar. Dinheiro, carro, roupa, joia, isso nada entra no céu. Nada vai com a gente, né? Nem o corpo não vai com a gente. E existe muito disso, né, dessa crença sobre dinheiro, inclusive, que quando Jesus falava que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus, as pessoas confundem, acham que é agulha de costura. Não é, na verdade, é a agulha do castelo, que era uma entrada pequena. Mas isso significa da dificuldade, pela pessoa ter muito apego ao material, não é? Então Jesus não estava falando das pessoas ricas de verdade, ele estava falando do apego ao material. Porque a pessoa pode ser rica e pode não ter apego ao material, não está diretamente interligado. Às vezes as pessoas podem achar que sim, mas não. É como a mesma ideia, por exemplo, quando na própria passagem bíblica, quando fala você não pode seguir a dois senhores, aí as pessoas confundem de forma religiosa e acham que está falando sobre o mundo e tal. E não é bem assim a passagem, né? Ele fala sobre, eu acho que era Maomé, que era uma espécie de riqueza. Ele quer dizer assim, que você não pode seguir o seu subconsciente, a sua intuição, o seu eu consigo mesmo, a Deus, né? Que é a nossa sabedoria divina. E também ser servo do dinheiro, né? Ou seja, ao invés de você, do dinheiro te servir, você serve a ele, né? Você começa a ser escravo, então você começa a deixar que ele te segue, que você começa a ganância, você acha que o poder, você quer comprar as pessoas. Então, quando você entra nessa lógica, você está entrando num processo que você está servindo, né, ao diabo, como as pessoas dizem, né? Você está servindo ao dinheiro. E o dinheiro, a ideia do dinheiro é que ele sirva a você, você use com sabedoria, que você use para ajudar as pessoas, para curar a vida de outras pessoas, e não para usar de forma negativa. Então, são passagens que falavam exatamente sobre isso quando Jesus estava falando, não que o dinheiro era amaldiçoado, que você amar a Deus, você tem que ser pobre, você tem que ser
não é sobre isso. Espiritualidade tem sim relação com, porque o dinheiro ele é uma energia, né? Então, se você é uma pessoa que você é próspero e que você tem consciência de quem você é e você não permite que o dinheiro torne-se a sua vida e a do outro, né, de forma negativa, você só vai abençoar, né? Então é sobre isso quando fala essas passagens que são ditas na Bíblia, né, como um livro de sabedoria. Até sobre dinheiro, eu gostaria de acrescentar uma frase que tem, né? O dinheiro, ele amplifica quem você é por dentro. Ele só vai amplificar e mostrar quem você é por dentro. Então, grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Então... É verdade. E não era nem isso que, na verdade, eu queria comentar, eu entrar no dinheiro. Queria ter entrado antes, comentado como, por exemplo, que sobre a lei do ritmo, né? Como que a gente está passando por isso nós mesmos. Nós somos seres humanos, então a gente está experienciando, não somos perfeitos. Nós temos nossos altos, nossos baixos. É normal. Então quem está ouvindo a gente talvez pode pensar, mas eles já chegaram a um nível diferente do meu. Minha vida está muito difícil. Eu não quero usar uma palavra ruim, que é o xingamento que tem pessoas que usam. Que minha vida está uma MRD, né? Então, tipo assim, não. Todo mundo tem seus altos e baixos, todo mundo está passando por situações, todo mundo já teve baixos, bem baixos, todo mundo já teve outros picos, é normal. Mas aqui a gente está falando sobre a lei do ritmo, de compreender, por exemplo, eu estava focando muito em trabalho, uma experiência pessoal, muito. Aí eu senti ontem à noite já o pêndulo vindo em direção a isso. Então eu senti aquele peso vindo. Aí eu já conectei com a fonte e inclusive fiz o que a Fran comentou, conectar com a natureza. Era à noite já. Eu saí à noite e fui dar uma volta, coloquei os pés na grama, sozinho, no escuro, conectei com a natureza, usei esse decreto, eu sou, estou vivo aqui agora, me centralizei, fui repetindo e consegui voltar. Então pulei essa onda que estava vindo. Então é isso aí que a gente vai aprendendo, é a experiência. Nós não somos perfeitos, a gente está passando por momentos. Talvez um outro momento não consiga sair com a mesma facilidade. Não tem como prever o futuro, não é verdade? Uhum. Então, porque a gente está aqui na Terra, a gente está experienciando, a gente é influenciado pelos outros também, pelos governos, por tudo que está acontecendo. Então a gente está sendo influenciado por outras coisas também, e às vezes não tem como a gente controlar. Então o que a gente faz? A gente estuda, a gente usa o conhecimento, que é o que a gente pode fazer hoje. Então a gente estuda todas as leis herméticas, aprende a aplicar elas, na verdade, porque não adianta estudar se não aplicar. Tudo que você estudar, aplique. Então estude e então comece a aplicar. E o que acontecer, chegar na sua vida, as situações, as circunstâncias, você vai lidando com cada situação sem preocupar com o dia de amanhã. Está presente aqui hoje. O amanhã não existe. Ninguém tem como garantir o amanhã. Então a gente aplica essas leis herméticas, usa esse decreto, por exemplo, muito bom que a gente está falando aqui. Estou vivo aqui agora. E vamos vivendo, sabe? Conectando com a natureza. Para mim mesmo, a conectar com a natureza ajuda muito mesmo. Muito. Então me centraliza bastante, não é verdade? E como que você... Sim. Ele regenera as nossas células. De fazer o grounding, ele regenera nossas células do corpo. Então, 15 minutos são necessários para te fazer uma regeneração completa celular. Ficar com o pé. Até porque os aparelhos eletrônicos, eles influenciam na nossa vibração, né? Então, soltando radiação para nós o tempo todo. Então, quando tu vai para a Terra, tu já troca de energia para a Terra. Nossa, eu me sinto renovada, assim. Acho que a rotina do trabalho, home office, me deixa, né, pessoalmente falando, me deixa muito focada no computador. E daí eu já pulo do trabalho para um estudo, já vou assistir uma palestra, e é fone de ouvido, mais Bluetooth, mais radiação. E daí chega um momento que eu me sinto dentro de casa como se eu fosse explodir, energeticamente falando.
É uma sensação de depressão, assim, na mente, nos olhos. Eu olho pela janela, meu Deus, eu preciso sair, eu preciso caminhar. Daí saio caminhar, chego na praia, tiro o chinelo. Ai, parece que dá uma descarga, assim, sabe? É o melhor momento do dia. Então, eu coloquei para mim como a forma de neutralização ir caminhar. De manhã, meio-dia, de tarde, eu vou caminhar. Tipo, 3 vezes durante o dia eu saio de casa e vou. Não importa o que eu tenha que fazer, eu preciso dessa conexão para voltar para mim e lembrar que estou viva aqui e agora, é aqui e agora, não é lá na frente, não é ontem, é hoje. Então, hoje, o que eu posso fazer de melhor para mim mesma? É retornar para mim. É isso que eu escrevi ontem. Eu escrevi uma nota para mim ontem, assim, sempre lembrar, para mim eu vou receber essa notificação várias vezes durante o dia, eu vou colocar várias vezes. Qual que é o meu 100%? O que eu consigo fazer? Não é eu estar dando 100% de tudo. É o meu 100% do dia. Qual que é o meu... Se o meu 100% do dia representa 10% do outro dia, não importa. Eu estou dando o meu 100% do dia. Estou fazendo o meu melhor hoje. Como que eu posso me entregar o meu melhor, né? Dando presente. Você tem que centralizar e estar presente. E conectar com a natureza, né, é muito bom mesmo. Porque o mundo está muito corrido, o computador é muito cansativo, né? Agora que é um pouco difícil também para mim colocar o pé no chão, porque fica muito frio, tem dia que é muito frio, você coloca o pé, você congela ele. É mais fácil no verão, né? Mas mesmo assim, quando eu tô me sentindo mais pesado, mais carregado, pode estar o frio que for, que eu coloco o pé rapidinho e coloco a meia depois de volta. Às vezes eu coloco até o pé com a meia mesmo, ajuda, mas eu gosto de colocar totalmente descalço. A gente tem que pegar umas dicas com aquele pessoal que toma banho no gelo, né? Nos rios congelados. Não, pra mim não dá certo, não. Não gosto. Eu tava tomando banho gelado, mas eu gosto muito de tomar banho quente, é difícil. O banho gelado ele tem seus benefícios, né? De desinflamar o corpo da gente. Mas eu confesso, assim, no inverno não tem como, né? Eu só tomei banho gelado na minha vida quando meu chuveiro estragou. Eu precisava ir numa reunião, então eu tive que tomar banho gelado. E foi, assim, uma experiência bem bacana, porque eu consegui me expressar muito bem durante a reunião. Era uma reunião presencial. Mas eu sinto muito bem quando eu tomo banho gelado, mas é difícil criar esse hábito. Porque às vezes eu faço uma semana, 2, aí depois dá aquele desânimo. Tipo, não, chega, tá bom, vou dar uma break. Aí essa break demora meses. No verão eu consigo fazer essa rotina de banho gelado sempre. O mar é gelado, daí chego em casa, tomo um banho gelado igual também. Já entrei no mar que tava mega gelado, agora vou ter que tomar um banho de chuveiro gelado também. O cabelo melhora, a pele melhora, tudo fica melhor, né? Você consegue, Nádia, tomar banho gelado? Aqui é normal, né? Porque a gente aqui, o calor, né? 50 graus. Então tomar banho quente, você ferve, né? Tomar banho frio. Embora verdade, dias... mas eu tomava banho quente até quando eu morava no Brasil, era calor também, tá? Eu tomava banho quente. É porque assim, tem dias realmente que o tempo tá um pouco mais frio e tal, mas eu gosto de tomar banho frio de manhã, principalmente. Que dá uma energia diferente no seu corpo. O banho quente dá uma sensação de maresia, né? Dormir, que dá vontade de sono. Então eu gosto do banho frio, que é uma forma de despertar mesmo. Tipo, opa, comecei o dia, dá um gelo, um susto no corpo, né? Mas tem lugares muito quentes no Brasil, né? Eu visitei minha irmã em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nossa! E lá não existe água gelada, a água do chuveiro sai morna, como se o chuveiro tivesse ligado. Nossa, assim. Campo Grande é tenso. Só foi sair água gelada. Não, é pior só Cuiabá, eu acho. Cuiabá é pior, tá? Meu senhor amado. Eu nunca vi uma água tão quente assim, ó. Quente. Já saía do banho suando.
Sabe? Mas o Brasil tá calor, né? Porque hoje o Biden visitou a Amazônia, né? E você viu que ele não tava usando aquele terno que ele sempre usa. Ele já tava usando uma blusa mais fina pelo calor. Não vi essa notícia. Sim, o Brasil pega. Mas tá muito quente. Tem sido muito quente. Assim. Eu acho que cada vez vai esquentar mais, né? Infelizmente. Sim, infelizmente, né? Se não mudarmos urgentemente. Infelizmente, sim, né? E o que mais, assim, é assustador às vezes é você ouvir de pessoas que não existe mudanças climáticas, pessoas de alto poder que não existe, né? Tipo assim, se você não quer seguir a regra, ok, mas você vai falar que não existe uma coisa que está óbvia e todo mundo está experienciando as mudanças climáticas, a gente vai falar que elas não existem? Não tem como. Você pode, então, não concordar que você possa, tipo assim, ter que mudar suas regras por causa de questões econômicas. Aí é aceitável, né? Mas eu acho... A gente está vivendo muito essa época também, né? Que as pessoas... Cada vez está mais difícil você acreditar em fontes fidedignas com IA, né? Hoje em dia você vê um vídeo e você não sabe se a pessoa falou aquilo mesmo, se não falou, Pois né? Tem essa época também. Mas a gente está vivendo num negacionismo muito forte hoje em dia também. Das coisas que não deveriam ter negacionismo. Então é tipo isso. Mas voltando para a lei do ritmo, é muito importante então a gente entender que existe esses balanços. Então as coisas vão para um lado, para a mesma medida que vai para o outro lado. Então a gente entender que quando o pêndulo está vindo em direção ao outro lado que você não quer, você neutralizar isso aí. Então você tem que estar conectado com a fonte. Se você não está conectado com a fonte, você pode até sentir, mas você vai ter a consequência do mesmo jeito. Então é isso que os alquimistas aprenderam, é neutralizar esses balanços contrários que você não quer passar pelos resultados. É tipo você realmente pular uma onda que você não quer, você pula. Ela passa debaixo de você e retorna, ela volta de novo, você pula. É quase tipo isso aí. Um soltar, tu diz então, né? Sim. Quase como um efeito de soltar. Quando você está sentindo que as coisas estão vindo, estão pesando, que você sabe que vai vir um momento difícil, porque você já passou por um momento bom e você sabe que vai chegar um momento difícil, você aprende a neutralizar ele, conectando com a fonte, dando o seu melhor. Inclusive, a Elaine Orives mesmo, ela fala, quando ela sente que isso está acontecendo, faz muito tempo que eu vi esse vídeo, mas eu lembro que ela comentou isso aí. Quando ela sente que tá apertando, ela vai lá e ela coloca a melhor roupa do guarda-roupa, passa maquiagem, coloca o melhor perfume e sai se achando, porque ela já está sentindo que tá apertando. Então ela vai ali, conecta mais com a fonte, medita mais. É tipo isso, porque você está pulando a onda que está vindo em direção que é assim, vai ser sempre assim. Quando você vai muito em direção a um lado, o pêndulo vai para o outro, em direção a tudo. Então até grandes empresas, por exemplo, que entendem isso, que você puxa muito para um lado da prosperidade nos ganhos, e você não entender isso aí, você vai puxar para o outro lado da perda. Porque são leis, né, universais, como a gravidade. Então a gente entender essas leis e aprender a aplicar elas de verdade é muito importante, e não é uma coisa rápida, né? A gente vai aprendendo passo a passo. A vida, a gente está aqui nessa vida para evoluir, porque se a gente já fosse evoluído, a gente não tinha encarnado aqui. Todos nós estamos aqui evoluindo, todos nós. Não importa a pessoa que fala que é mais espiritualizado, não é tão espiritualizado assim, porque não tinha encarnado, se tiver. Então tá todo mundo aqui num processo. Tem dia que eu não vou estar tão bem, a Nádia vai estar muito melhor. A Fran vai estar mais ou menos, no outro dia a Fran está muito bem, a Nádia está mais ou menos, eu estou mal. Então é assim, sabe? Nós somos humanos, temos emoções, estamos passando por momentos pessoais, é isso. Mas o importante é a gente estar conectado com a fonte, com Deus. A fonte sempre é Deus que vai dar energia, a gente está centralizado, entender as leis universais, estudar e aprender aplicando pouco a pouco, entendendo como que pra gente, talvez um decreto para mim funciona melhor do que outro.
né? Então, às vezes, as coisas são pessoais. Talvez para a Nádia ir para a natureza, para uma cachoeira, é melhor, e para a Fran, para a praia, é muito melhor. E se a Fran vai para a cachoeira e a Nádia vai para a praia, não tem o mesmo efeito. Então, a gente tem que aprender essas diferenças pessoais também, não é? Então, a gente vai aplicando na vida da gente, se a gente está lidando com outras pessoas, a gente entender que ela pode estar num baixo também. Igual, por exemplo, ontem, eu fui um pouco também influenciado por uma coisa familiar, que eu vi que a pessoa não estava muito bem. Então, a gente está sempre sendo influenciado por tudo também que está acontecendo ao nosso redor. Então, a gente aprender a centralizar é muito importante mesmo. Por isso que eu falo que a lei do ritmo é uma das mais importantes, porque ela está te mostrando que quando você vai para um lado, ela vai tender ao outro. E é isso que eu queria discutir agora. O caos. O que vocês acham do caos? O caos é necessário? Porque o caos, ele sempre existe. Ele vai sempre causar mudança. Por quê? Porque a estagnação não é uma coisa que o universo gosta. Ficar na zona de conforto, parado, não. Então o caos, ele vem para nos ajudar ou para nos destruir? O que vocês acham? Eu acredito que seja para ajudar, porque esse caos só acontece realmente quando tu tá parado, quando tu saiu do teu propósito. Por exemplo, pessoalmente comigo aconteceram situações que me tiraram do meu propósito. E quando eu saí do meu propósito, quando eu deixei de fazer o que eu me propus a fazer, veio o caos. E daí, para passar pelo caos, o que eu fiz? Eu me calei e voltei a praticar todas as minhas práticas espirituais, de meditação, dos yogas, mais intensivamente e mais intenso a conexão com a natureza. Obviamente, eu nunca deixei de agradecer. O meu decreto é obrigado, Mãe Terra, obrigado, Pai, obrigado, Deus. Sempre agradecer. E agradecer aquelas trilhões de vezes e sentindo aquela onda de energia saindo de mim, sabe? Eu sempre falo gratidão, universo, 888 vezes 888 trilhões de vezes. Gratidão, 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 gratidão. Daí, sinto essa onda como se fosse uma bomba atômica de gratidão saindo. E esse, para mim, é o melhor decreto pessoal assim, que eu faço para retornar para mim. Porque quando chega o caos, é como se tu tivesse te desassociado, né, de ti mesmo. Parece que tu não tá ali. Tu tá vivendo aquilo, tu tá vendo, tu tá ouvindo tudo acontecer, mas parece, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Aí te ajuda a voltar, não, porque tu deixou de cumprir o teu propósito, porque tu estavas num caminho, tu decidiu pegar a direita aqui, ó, decidiu por essa opção, e isso te estagna, isso te deixa parado, isso não te faz movimentar a tua energia, isso não tá te fazendo evoluir. Então a gente vai dar uma mexida aqui na tua vida pra ver se tu te acorda e daí volta pro caminho, desgrama, e daí tu volta a trabalhar, né? Tu volta a gerar a energia que tu tens que gerar. Então eu acho que o caos é pra ajudar. O caos é pra ajudar quando tu tá estagnado. Exatamente, concordo 100%. E você, Nádia, concorda também com esse ver do caos? Com certeza, porque o caos, na verdade, existem as duas formas de caos, né? Quanto mais você se espiritualiza, você também já olha para o caos de uma forma diferente, né? Sempre perguntando o que aquilo quer me dizer, né? Eu sempre faço essa pergunta, o que isso está querendo me mostrar, né? Então, por exemplo, eu vivi uma trajetória há uns 10 anos atrás, eu tive síndrome do pânico e entrei no caos, né? Aí, o ano passado, eu vivi uma outra trajetória, só que era totalmente diferente, porque lá atrás eu fiquei imersa no caos. Dessa vez, não. Eu olhava para o caos de forma diferente. O que é que isso quer me ensinar? É claro que caos é caos, né? Já diz tudo. Vai trazer várias dores, vai trazer vários sentimentos de que você precisa lidar, né? E eu acho. Mas o fundo do poço tem mola? Como? O fundo do poço tem mola?
Oxe, mas gigante. Tem que ter, né? Então, assim, a forma como a gente vai evoluindo, que a gente vai se enxergando, por exemplo, quando o Fran fala sobre isso, é exatamente isso. Talvez você tenha essa percepção hoje, porque você já vem no seu processo evolutivo, você já vem se cuidando, olhando para você. Talvez lá atrás, se isso acontecesse, você não teria talvez a mesma percepção que você tem hoje. E talvez para sair seria muito mais difícil. Então, o ano passado, quando eu vivi uma situação, era dolorosa, porque você vai sentir a dor, porque a dor é natural, né, da nossa vida, mas é diferente, né, porque você vê é o pêndulo, né, então isso aqui vai passar, isso aqui precisa me ensinar alguma coisa, eu preciso evoluir, né, então eu acho que tudo é um momento, o caos ele é positivo totalmente, que é para você ir para um novo nível, para você se transformar, né? A gente estava até conversando recente sobre os ciclos, né? Eu acho que de 7 em 7 anos que esse ciclo ele se movimenta. Então você precisa mover, né? Quando você tem 21 anos, você é uma pessoa, quando você tem 28, você é uma outra pessoa, quando você vai para os seus 38, 35, 40, você já é uma outra pessoa, porque a sua mente é diferente de quando você tinha. Quando eu tinha 27 anos, sei lá, da idade de Steve, eu pensava de uma forma, eu tinha um pensamento. Hoje, quando eu tenho quase 40 anos, eu tenho um outro pensamento. O meu propósito vai se alinhando com aquilo ali, é totalmente diferente. Isso faz parte de uma experiência de vida mesmo, né? Então, é mais sobre isso. O caos hoje, para mim, quando eu entro eu não encaro como um caos, eu encaro como um processo de transformação, de fato. De poder evoluir e passar para o próximo nível, de fato. E a gente entender que esse caos está na vida da gente, porque a gente ficou numa zona de conforto e estagnou, então vai vir caos. E esse caos ele vai acontecer não só na nossa vida, vai acontecer em governos, ele vai acontecer em tudo. Tudo que chegar a um momento que estagnar, o universo vai trazer caos, mas esse caos é para mudar, porque tudo que fica parado morre. O universo não gosta de nada parado. Então a gente sempre tem que estar movimentando, com novas ideias, novos projetos, ter um propósito de vida. Todo mundo tem que ter um propósito de vida, você tem que ter um objetivo. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas que não têm propósito nenhum, não têm objetivo na vida. E, infelizmente, vai chegar um caos que vai fazer você repensar tudo. E isso acontece, sempre. Mas o fundo do poço tem mola, igual eu comentei antes. Quando a pessoa chega realmente no fundo do poço mesmo, vai ter uma mola que ela vai conseguir chegar no patamar bem mais alto depois. É claro que a gente não quer chegar no fundo do poço, né? A gente está estudando aqui as leis herméticas, a gente está aprendendo a lei do ritmo para a gente não precisar chegar no fundo do poço. Mas pode acontecer, pode chegar um caos na vida da gente e quanto mais a gente tem o conhecimento, a gente vai conseguir sair dali mais fácil, né? Porque não tem como esperar. E a gente vai aprendendo também, não é? Somos humanos. Tem até uma coisa que eu não comentei com vocês, eu acho que não, foi recente. Como a gente vai conectando com a intuição da gente, a gente vai aprendendo a meditar, a gente vai percebendo que algumas coisas, às vezes ela é uma coisa boa, depois ela não é uma coisa boa mais. Por exemplo, no meu último relacionamento, no começo estava legal, estava tudo bem, e depois agora eu fui no parque, bem recente, eu acho que vocês até viram, eu fui no parque de diversão, no parque com eles, aí eu fui com a minha cunhada também, e assim, aí eu fui com uma experiência muito boa, né? Mas aí eu fiquei pensando, por causa de uma experiência eu vou voltar a um relacionamento passado? Aí eu fui, meditei e vi, de jeito nenhum, porque a minha intuição, a minha centelha falou, não. Então a gente vai aprendendo também isso aí. Então, às vezes tem esses momentos que a gente vê que uma coisa é formidável, outro momento ela já passa a não ser mais. Então, há um momento, esse relacionamento que eu tava bom, tava ok. Mas aí chegou um momento que se diferenciou. E eu consegui agora perceber nisso, né? Mesmo que eu tive um momento muito bom de diversão nesse dia, nesse parque de diversão. Nossa, foi muito divertido. Eu diverti muito. Mas eu consegui perceber que aquele momento ali não representava um retorno do relacionamento. Que veio essa dúvida na minha mente, entendeu?
Aí eu meditei e consegui perceber isso. Então é isso, a gente vai passando por momentos, você vai prestando atenção, aprendendo a ver a nossa intuição de uma forma diferente, e a gente vai evoluindo, né? Talvez hoje eu veja, tenho uma intuição de uma forma e me percebo de uma forma, daqui 5 anos eu posso estar totalmente diferente, porque eu posso falar de 5 anos atrás, eu era uma pessoa totalmente diferente, nem muito. Pode colocar 2 anos atrás, totalmente diferente na minha forma de pensar. Eu cheguei num momento, 2 anos atrás, que eu só prestava atenção no negativo. É claro que eu também fui influenciado também dessa parte do negativo por outras pessoas, porque não era tão negativo assim. Mas aí, quando você convive com pessoas que focam no negativo e você não sabe se blindar, você começa a focar no negativo também. Foi o que aconteceu comigo. Então, foi isso que aconteceu. Eu consigo ver essa mudança de 2 anos para cá. Como que eu consegui mudar? Então não tem como eu dizer como que eu vou estar pensando daqui 2 anos, certo? Não tem como pensar. Talvez a gente passe por novas técnicas, o universo passa novas formas, a gente vê o mundo, a gente muda, né? Então a vida é uma caixinha de surpresa, a gente tem que estar aqui presente, vivendo o hoje, né? E dando o nosso melhor, tentando viver intensamente o dia de hoje, né? Tendo um propósito, querendo ajudar o próximo, né? Porque, igual, por exemplo, esse podcast aqui, a gente não está ganhando nada fazendo esse podcast, a gente não está fazendo esse podcast pensando em ganhar nada financeiramente. A gente está fazendo porque é um propósito com o universo, de passar o conhecimento para frente, não é? Porque a gente está prestando atenção, nossas experiências. Então, é um propósito. Então, vocês também, não importa se você está passando por um momento difícil na vida, se você está passando por um momento que você acha que é o fundo do poço, ou você está achando que sua vida não tem solução, o pêndulo vai sair daí, é temporário. O caos é temporário. Vai passar. Não é verdade? Vai passar. Vai passar e é uma certeza que vai passar. Só não vai passar se você acabar com a sua vida. Se você continuar vivendo, vai sair. Não importa qual situação seja, passa. Não é verdade, Nádia? O que você acha sobre isso? Sem dúvida, tudo passa, né? As piores experiências sempre vai passar, não tem jeito. Mas é isso, eu vejo sempre, graças a Deus, assim, eu sou muito, embora eu viva em ambientes, assim, familiares, de negativismo, de emocional, assim, eu sempre, eu olho para minha vida, por mais que esteja, assim, dando uma reviravolta, eu sempre olho para o lado positivo. A gente sempre conversa, né, Steve, sobre isso. Falo, gente, se existe uma toalha gigante, linda, tem pessoas que só enxergam aquele buraco que está ali. Você tem uma toalha imensa para olhar, você vai olhar exatamente para aquele buraco. Por quê? Né? Não faz sentido isso. Eu acho que o objetivo da vida é sempre você pode ficar chateado ali, você pode ficar triste, eu acho que isso é válido, isso é humano, né? Mas você persistir ali, você ficar remoendo aquilo ali, e eu sempre, até quando eu já torci o pé, quebrei o pé, eu sempre olho para o lado, né? Eu poderia ter sido atropelada, então Deus me livrou daquilo ali, foi um livramento para mim. Tudo que acontece, se eu perder a chave de um carro, do meu carro, tipo assim, como já aconteceu, obrigado, Senhor, muito obrigada, porque eu sei que foi um livramento para mim. Então, eu acho que a vida é exatamente isso, é você sempre olhar para frente, sempre. Nunca olhar para trás, porque se você olhar para trás, você vai encontrar um abismo, você sempre vai encontrar pessoas negativas para falar coisas negativas, e então você tem que olhar sempre para frente. É para frente que você tem que andar, nunca olhar para trás, porque senão você vai voltar para trás também. Então, e nunca se conectar com pessoas negativas, nunca. E, tipo assim, é muito olhar nem muito pra frente também, não, né? Porque eu fazia muito isso, de preocupar com o futuro, entendeu? Demais. Não, a gente tá aqui presente, tipo assim, com o farol do carro, né? Focando pra frente, a gente não precisa enxergar a viagem inteira. Acho que foi você mesmo que falou isso comigo, não foi, Nádia? Foi. A gente não precisa enxergar o trajeto inteiro daqui até Nova York, por exemplo. 200 metros, inteira, não. Mas você tem que ter só o farol ali para te sinalizar os próximos metros à frente, né? Isso. Você tá num projeto, né? Aí às vezes você pergunta para sua intuição, o que é que eu posso fazer? Daí Deus te manda a mensagem, faz isso. Aí tu, mas será?
Será? Mas como é que eu vou fazer isso? Mas será que isso e aquilo? Isso é Se você chegou na sua mente, é porque é para você. Então pega e vai. Não precisa enxergar o caminho inteiro. Eu falo assim com o Steven. Não precisa enxergar a estrada inteira. Enxerga os 200 metros e vai adiante. E vai fazendo, e vai fazendo. Que o universo ele vai te mostrando as possibilidades e você vai criando, né? Então, isso é muito válido. Sempre, quanto mais você se conecta com a fonte, mais você se ouve, mais você se enxerga e mais você vai. Ao invés de você ouvir o outro, que o outro está falando, olha para você. Só a única pessoa que pode responder sempre é sempre você. É a melhor pessoa para todas as respostas. Não tem jeito. É focar nas respostas interiores vinda da nossa intuição, né? Vinda diretamente da fonte, né? Da nossa centelha. E então eu tô pensando aqui, uma coisa que eu gosto sempre de estar naquele objetivo. Se tá tudo dando errado na minha vida, talvez tem pessoas que estão passando por momentos muito ruins, estão escutando a gente e estão perdidas, não sabem o que vão fazer. E você está passando por momentos muito difíceis na sua vida agora. O que você pode fazer? Primeiramente, conectar com a fonte, né? Você começar a fazer alguma oração, conectar com a natureza, fazer aquela conexão ali com a fonte, que ela é obrigatória, você tem que estar conectado com a fonte. E a segunda coisa, né, que você pode fazer é o que está ao seu alcance, né? Estar estudando mais, por exemplo, as leis herméticas é uma coisa que você pode estar estudando. Você pode estar estudando a física quântica, você pode estar estudando, tem muitas coisas aí. Quanto mais você começar a estudar, mais coisas vão aparecer. Seu YouTube, seu algoritmo vai te ajudar, certeza. Deixa na mão do algoritmo, começa a estudar e mais coisas vão aparecer. E o que eu mais acho importante nessa parte aí seria tipo o outro passo é você estar mudando o seu subconsciente, suas crenças, porque às vezes a gente está fazendo tudo e não está vendo o resultado, é devido a alguma coisa relacionada ao seu subconsciente, uma vida passada. Então vai estudando que o universo vai te dar a resposta da forma certa, entendeu? Mas entende, mesmo se não estiver dando certo naquele momento, você está fazendo muita conexão com a fonte, tem coisas aí que você pede ao universo para te dar a resposta, que você vai ir chegando a essa resposta gradualmente, porque não tem como você fazer tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, pode ser alguma coisa relacionada que está até no seu DNA, sabe, de seus antepassados, palavras malditas pelos seus antepassados, seus tataravós, falou, a palavra tem muito poder, está até na Bíblia, falando ali do poder da palavra, que foi na época de Jeremias, não foi, Nádia, de Jericó, que foi dita uma palavra que sobre a próxima pessoa que construísse o muro, algo assim, eu posso estar equivocado, a próxima pessoa que construísse aquele muro ia perder o filho, se começasse a construção ia perder o filho mais velho, depois que finalizasse ia perder o filho mais novo, ou talvez vice-versa, e aquela palavra, as pessoas morreram, sabe? O profeta morreu e a palavra continuou. Então a palavra, ela tem muita força. Mesmo depois que você mesmo depois que seus antepassados morreram, dependendo do que eles falaram, as coisas vão perdurando até nas gerações seguintes. Então você está recebendo consequência de coisas dos seus antepassados. Então vai pedindo ao universo para te representar como que você pode quebrar essas correntes aí. E também tem as correntes do nosso subconsciente, que são as coisas que a gente aprendeu, que veio também dos nossos antepassados, mas quando a gente aprende, não somos crianças. A gente vai ouvindo tudo aquilo ali, vai salvando crenças limitantes, coisas que bloqueiam, que a gente nem sabe que está bloqueando, mas bloqueia porque tudo é o subconsciente, não é o seu consciente. Sempre lembra disso. O que você está presenciando na sua vida atual é resultado do seu subconsciente. E o seu subconsciente, ele sempre vai te dar os resultados do que ele acredita, não o que você está falando com ele quando você está consciente, mas no que está plantado lá atrás. Na verdade, Fran, não adianta eu falar que hoje assim, hoje alegria, 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 mas se o seu subconsciente só está tristeza, 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 ele vai só te entregar tristeza até você conseguir convencer ele que você tem alegria, 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 não é verdade? E pode ser um processo demorado. Pode ser demorado. Pode, mas é treinável, né? Pode treinar o teu cérebro. Então, eu tenho uma técnica. Claro, eu não sou a campeã do mundo da positividade, né?
Obviamente eu passo por problemas também. Mas eu passo por esses problemas já identificando. Por que eu estou passando por isso? Quando começou isso? O que eu emiti para passar por isso? O que eu senti? Qual foi o primeiro sentimento que eu tive para gerar toda essa onda? Eu sempre me faço essas perguntas de tipo, onde se originou? O que eu preciso curar em mim para não ter que passar por isso de novo? E daí já emito um pensamento contrário. Por exemplo, de uma agressão, uma mulher que foi agredida. Agora eu tenho na minha vida uma pessoa que me valoriza, que me respeita, que me ama, que me é leal, que me é fiel, que beija meus pés ao invés de bater. Então assim, tu já inverter a situação. No momento em que tu tá passando pela situação de raiva, de estresse, de tristeza, de caos, tu já inverte o pensamento, já emite outra coisa para o universo, já tenta criar na tua mente, com a tua fala em voz alta. Agora, aqui e agora eu tenho isso, eu vivo isso. Já emite isso para você, para o seu campo. E daí sai. Nossa, é interessante isso aí, porque eu lembro que de ver isso em algum lugar, que a pessoa faz isso voltando ao passado, mudando traumas do passado e retirando uma memória e colocando uma outra boa no lugar. Tipo, realmente fazendo a mudança, a troca. Mas eu queria que você explicasse melhor isso aí, com mais detalhes, porque eu fiquei muito impressionado. Você está passando por uma coisa atualmente, chamou muito minha atenção mesmo. Como que você pode fazer isso? E você vai lá e troca no momento que está acontecendo? Você acha que tem um resultado mais forte do que você voltar ao passado? Tem, porque tu transmuta a energia. Tu tá com a energia, tu tá emitindo uma onda de tristeza, de raiva, de dor. No momento em que tu tá sentindo, tu já transmuta ela. Porque isso te faz neutralizar aquela onda negativa e já subir o teu grau de energia com as tuas palavras. Porque a palavra, ela tem muito poder. Cada palavra tem uma vibração. Então, estou passando pela dor, eu fiz isso. Eu passei por um momento muito estressante em que eu emiti o completo contrário da situação. E eu, inclusive, estou notando que isso aí, porque você está me ensinando, porque eu estou sendo impactado por esse conhecimento. Eu achei, assim, de uma grande importância mesmo. E eu aconselho todo mundo que estiver escutando a anotar também. Mas isso só veio para mim a partir do treinamento, porque eu tenho treinado muitos anos a curar os traumas, os karmas que estão no meu DNA, que me foram passados pelo DNA. Então eu fiz todos esses exercícios de voltar na minha infância e trocar as memórias. Então todas as memórias de dor que eu tive na infância, eu fui lá, troquei, imaginei uma nova cena, fiz todas as meditações, eu modifiquei o meu presente. Isso tá na física quântica, que a gente pode mudar o passado. A primeira vez que eu tive contato com esse conhecimento foi numa palestra do Daniel Kaltenbach na maçonaria, que ele ensina essa técnica de voltar ao passado. Deve ser uma palestra ali de 2014, 2015. Eu assisti essa palestra em tempo real, porque eu já seguia ele na época, e comecei a aplicar lá. Lá nesse ano comecei a aplicar, em 2015. E daí foi a época também que eu tive a volta do pêndulo. Da felicidade, eu tive a volta na infelicidade, que foi um período em que eu engravidei pela primeira vez, em que eu perdi, em que eu quase morri, eu tive infecção generalizada. E quando eu me curei da infecção, foi que eu passei para o polo positivo da força. Foi que eu passei a agradecer mais pela minha vida ainda.
Então, se eu já agradecia antes, eu passei a agradecer todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. A cada momento em que eu me encontrava consciente, no aqui e agora, eu dizia obrigado, Deus, por estar viva. Eu vou fazer a diferença agora. Por mim, pela minha família, pela minha linhagem, eu preciso fazer a diferença. E daí eu acessei esse poder interior. Foi a partir daí. Então, a partir daí, foram várias mudanças internas e externas, né? Tanto de alimentação, de saúde, de exercício, de tudo. Eu passei a me permitir experienciar coisas que eu não fazia, como yoga, meditação, controle da respiração, reprogramação mental, programação neurolinguística. Então, são várias sementinhas plantadas que para hoje chegar nesse momento de tipo, opa, é dor, é raiva, é tristeza, isso vai me causar uma coisa no futuro para não passar tanto tempo no pêndulo lá no negativo. Vamos emitir um positivo já aqui agora, chorando. Já vamos emitir uma coisa positiva que eu preciso transmutar isso, não posso passar muita dor muito tempo. Então, assim, tudo isso, todo esse sentimento gerado, me gerou, assim, um período de escassez. Escassez de negócio, escassez de amigos, escassez. Experienciar falta de coisas, sabe? Coisas em casa. Por exemplo, não a abundância, mas a falta. Ou a restrição. Melhor restrição, porque não me faltou nada, não passei fome, mas restrição de tipo de ter que economizar, de ir no mercado e não poder comprar tudo que eu gosto de comprar. Então foi um período assim de 2 semanas que, meu Deus! Só que eu pensei assim, isso vai passar, isso também passa. Não deixei de ir na praia, não deixei de caminhar, não deixei de meditar, não deixei de ter o meu tempo, sabe, de me vestir bem. Então, eu mesmo triste por dentro, eu me levantava, tomava banho, me vestia, me maquiava, toda essa técnica da Elaine também. Me maquiava, perfume, arrumava o cabelo e ia trabalhando. Mesmo sem fechar venda, sem nada, trabalhando. Aí fechei uma mega venda. Deu certo! Mas assim, é o pêndulo, é a lei do ritmo. Então eu emiti uma onda mega negativa, eu sabia que era óbvio que eu ia ter o retorno dessa maré, mas ao mesmo tempo já, vamos emitir uma positiva aqui, uma positiva. Porque eu tô acordada em mim, né? Estou viva aqui agora. Eu também tenho esse mantra que vocês que me ensinaram até. E eu pensei, estou viva aqui agora, vamos emitir um mantrinha positivo. E é isso que salva você. Então, tá passando por uma coisa negativa, isso não vai durar a vida inteira. Não pensa que isso vai durar a vida inteira. Se terminar um relacionamento, tu não vai ficar sozinho a vida inteira. Se tu perdeu o emprego, foi demitido, tem outro emprego, tem outro trabalho, tu pode fazer outra atividade, sabe? Perdi a casa, não tem como pagar aluguel, tem uma família. Na rua tu não vai ficar. Tem abrigos, vai pro abrigo, se for o último caso. Mas na rua ninguém fica mais hoje em dia. E sempre tem uma nova oportunidade de começar. Começa um novo negócio, vende alguma coisa, vai procurar emprego, vai procurar outro emprego, aceita um emprego em outra área, se é o problema de emprego. Se é relacionamento, calma, emite para o universo que vai vir uma pessoa muito melhor, que te valoriza, que te ama, que te complementa, que é tua alma gêmea, sabe? Emite uma coisa melhor para ti. Não fica apegado ao que já passou. O que já passou, tá lá no passado, é aprendizado. Porque tem pessoas que passam na nossa vida para nos ensinar a como não ser, né?
Então a gente aprende como não ser e segue em frente. Até uma pessoa me perguntou: você já foi casada? E eu, cara, quer que eu relembre os meus ex? Não tem sentido. Eu tô no aqui e agora. Eu vivo aqui e agora. Se algum ex fosse bom, eu não tava nem conversando contigo. Né? Eu tava com ele. Então eu também não quero saber de quem tu já namorou, se tu já casou. Não quero saber. Quero saber do aqui e agora e daqui pra frente. O que nós vamos fazer? Quem nós vamos ser? Sabe? O que eu vou conseguir deixar no mundo depois que eu partir? É isso que eu quero saber. Não tô nem aí pra quem já passou. Um beijo, Deus abençoe, me guarda a vida deles, que prosperem, que evoluam, sabe? Mas não dá pra se apegar no que já passou. Não dá pra se apegar. A gente pode modificar as imagens, pode modificar realmente. Mas a transmutação da energia negativa em positiva de imediato é a melhor coisa que eu já experimentei. Porque eu não fiquei tanto tempo apegada ao sofrimento. Porque foi questão de um mês e meio. Mas você acha assim, para uma pessoa que não tem experiência com nada ainda, não fez o teste nem do passado, pode ser um pouco difícil para ela chegar a esse ponto de conseguir fazer essa transmutação? Ou você teria uma dica, por exemplo, uma pessoa que nunca fez técnica nenhuma, como que ela pode pelo menos começar a fazer essa transmutação? Ou talvez, será que como é uma coisa que você está fazendo testes também atualmente, será que pode surtir resultados para todas as pessoas que estão fazendo isso, passando por momentos diferentes, que não têm experiência nenhuma com a espiritualidade? Ou você também não tem certeza? Tem que deixar na mão do universo. O que você acha? Eu acredito que pode fazer a diferença, sim, com um decreto, né? Eu transformo toda essa dor, todo esse sentimento que eu estou sentindo em amor, em luz, em paz, em harmonia na minha vida. Primeira frase. E daí observa... Mas repetir isso aí, tipo, quando a pessoa acaba de acordar e antes de dormir, para ir surtindo no subconsciente, você diz? Sim, se estiver sentindo, se tiver com a tristeza ainda sentindo, decretar a transformação dessa tristeza é importante. Falar em voz alta. Ou falar contigo no espelho, sabe? Falar contigo no espelho, falar com você mesmo, com o seu corpo, decreto, tudo isso que eu tô sentindo é transformado em amor, luz, harmonia na minha vida. E na vida de todos. O amor próprio também, né? Quando tá diante do espelho, decretar que se ama, né? Que se sente bonito, que se sente tudo de bom, né? Decretar a beleza, né? Trazer a energia de volta para ela mesma, porque às vezes a gente entrega muito, né? Eu já fiz isso demais nos meus relacionamentos passados. Tipo, eu entrego muito mais do que eu estava recebendo. E isso aí você tem que trazer de volta para você, trazer o seu amor próprio, né? Exato. E é um processo, né? Se uma coisa, talvez um decreto não está funcionando muito com você, a única coisa que você tem que ter em mente, você não pode desistir, né? Vai fazendo, vai testando. E quando você vê, você já saiu de um momento difícil. Você não pode desistir. Observar o que está de negativo acontecendo e o que tu não quer que aconteça. Daí tu forma o teu próprio decreto com um lado positivo, né? Eu acredito que essa seja a melhor forma de uma pessoa começar a testar, sabe? De observar o que é negativo e o que eu quero que aconteça. E daí a pessoa mesma forma o decreto dela. E escrever isso. Pegar um caderno e escrever tudo que está incomodando. Ok, eu não quero mais que isso me incomoda, eu não quero mais sentir isso. Decretar, eu não quero mais viver essa experiência. O que eu quero viver? Daí, escrever o que ela quer viver. Tudo que tu escrever, tudo que tu decretar e falar em voz alta para ti, tu vai viver.
porque as nossas palavras são sementes, o nosso ouvido é como um útero, tu vê que tem o formato de um feto, né? A orelha tem o formato de um feto. Então, tudo que nós escutamos, nós estamos criando, germinando na nossa mente. Por que não falar coisas boas para nós mesmos? Por que não transformar os sentimentos negativos em positivos? A gente pode tentar, pelo menos. Não desistir é o que importa, né? Não pode desistir. Só dá ruim se você desistir. Se você continua tentando, vai tentando, vai dar bom, não é? Não tem como dar ruim. Eu acho que a gente já falou tudo relacionado à lei do ritmo que já veio, mas eu não sei se vocês queriam agregar mais alguma coisa. Acho que só isso mesmo hoje, né? Já falamos bastante hoje sobre o ritmo. Sim, eu gostei demais do podcast de hoje. E a Fran vai ler no final desse podcast o capítulo do livro Kybalion da lei do ritmo. Então eu convido a vocês a ficarem até o final e acompanhar a leitura. Então a gente já vai se despedir aqui. Então eu queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui. É o nosso prazer a ter vocês aqui. E interajam com a gente nas nossas redes sociais. Se vocês têm dúvidas, interajam conosco. Mandem mensagem. Tá bom? Então, um abraço. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite, bom dia. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. O ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. O movimento do pêndulo manifesta-se em tudo. A medida de oscilação para a direita é a medida da oscilação para a esquerda. O ritmo ajusta e equilibra, o Kybalion. O quinto grande princípio hermético, o princípio do ritmo, implica a verdade que em tudo se manifesta um movimento proporcional, um movimento de um lado para o outro, um fluxo e um refluxo, um movimento para frente e para trás, um movimento semelhante ao do pêndulo, um movimento comparável ao das marés, que se manifesta entre os dois polos existentes no plano físico, mental e espiritual. O princípio do ritmo é estreitamente ligado ao princípio da polaridade descrito no capítulo anterior. O ritmo se manifesta entre os dois polos estabelecidos pelo princípio da polaridade. Isso não significa, porém, que o pêndulo do ritmo oscile até os polos extremos, porque isto raramente acontece. Com efeito, na maioria dos casos, é muito difícil estabelecer os extremos polares opostos. Mas a oscilação ocorre primeiro em direção a um polo e em seguida ao outro. Há sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma elevação e um rebaixamento, em todos os fenômenos do universo. Os sóis, os mundos, os homens, os animais, as plantas, os minerais, as forças, a energia, a mente, a matéria e mesmo o espírito manifestam esse princípio. O princípio se manifesta na criação e destruição dos mundos, na ascensão e queda das nações, na vida histórica de todas as coisas e, por último, nos estados mentais do homem. Começando com as manifestações do espírito, do todo, pode-se dizer que existem a efusão e a infusão, a expiração e a inspiração de Brahman. Como dizem os Brahmanes, os universos são criados, atingem seu ponto mais baixo de materialidade e em seguida começam sua oscilação para o alto. Os sóis são formados e então, atingido o ponto máximo de seu poder, inicia-se seu processo de regressão. Depois, transformam-se em massas de matéria morta,
à espera de outro impulso que fará renascer suas energias interiores e provocará o nascimento de um novo ciclo de vida solar. E o mesmo acontece com todos os mundos. Nascem, desenvolvem-se e morrem, só para voltarem a nascer. O mesmo se pode dizer de todas as coisas que têm estrutura e forma. Elas oscilam da ação à reação, do nascimento à morte, da atividade à inatividade, e depois voltam a refazer esse percurso. Assim é com todas as coisas viventes. Nascem, crescem e morrem. Assim é com todos os grandes movimentos, as filosofias, os credos, os costumes, as modas, os governos, as nações e todas as outras coisas. Nascimento, desenvolvimento, maturidade, decadência, morte. A oscilação do pêndulo está sempre em evidência. A noite segue o dia e o dia segue a noite. O pêndulo oscila do outono ao inverno e depois refaz o mesmo caminho. Os corpúsculos, os átomos, as moléculas e todas as massas de matéria oscilam ao redor do círculo que lhes é natural. Não existe nada que se possa chamar de repouso absoluto ou cessação de movimento, e todo movimento participa do ritmo. O princípio é de aplicação universal. Pode adaptar-se a qualquer questão ou fenômeno de qualquer dos diversos planos de vida. Pode ser aplicado a qualquer fase da atividade humana. Sempre existe a oscilação rítmica de um polo a outro. O pêndulo universal está sempre em movimento. As marés da vida sobem e descem de acordo com a lei. A ciência moderna compreende bem o princípio do ritmo, considerado como uma lei universal quando aplicado às coisas materiais. Mas os hermetistas levam o princípio muito além e sabem que suas manifestações e influências se estendem às atividades mentais do homem, e que explica a desconcertante sucessão de estados de espírito, sentimentos e outras mudanças desagradáveis e desconcertantes que observamos em nós mesmos. Mas os hermetistas, estudando as operações desse princípio, aprenderam a evitar, por meio da transmutação, algumas de suas atividades. Os mestres hermetistas há muito tempo descobriram que, conquanto o princípio do ritmo fosse invariável e estivesse sempre em evidência nos fenômenos mentais, ainda havia dois planos de sua manifestação no que diz respeito aos fenômenos mentais. Descobriram que havia dois planos gerais de consciência, o inferior e o superior. O conhecimento desse fato permitiu-lhes ascender ao plano superior e, desse modo, escapar da vibração do pêndulo rítmico, que se manifestava no plano inferior. Em outras palavras, a oscilação do pêndulo ocorria no plano inconsciente e a consciência não era afetada. A isso chamavam de lei da neutralização. Suas operações consistem na elevação do ego acima das vibrações do plano inconsciente da atividade mental, de modo que a oscilação negativa do pêndulo não se manifesta na consciência, razão pela qual não são afetados. É semelhante a elevar-se acima de uma coisa, deixando-a passar debaixo de vós. O mestre hermetista, ou o estudante avançado, polariza-se em seu polo desejado e, por um processo semelhante à recusa, participar da oscilação de retorno, ou, se preferir, uma negação de sua influência sobre ele, mantém-se firme em sua posição polarizada, permitindo que o pêndulo mental execute sua oscilação de retorno no plano inconsciente. Todas as pessoas que atingiram qualquer grau de mestria pessoal realizam isso mais ou menos inconscientemente, e ao não permitirem que seus humores
e estados mentais negativos as afetem, aplicam a lei da neutralização. O mestre, porém, leva essa lei a um grau ainda bem mais elevado de progresso e pelo uso da sua vontade. Atinge um grau de equilíbrio e firmeza mental quase inacreditável para aqueles que se permitem deixar levar para trás e para diante pelo pêndulo mental dos humores e sentimentos. A importância disso pode ser constatada por qualquer pessoa de natureza reflexiva que compreenda como a maioria dos seus semelhantes constitui um conjunto de criaturas dotadas de humores, sentimentos e emoções, e quão insignificante é o domínio que elas têm sobre si mesmas. Se quiser disparar para fazer uma breve reflexão, vereis quantas oscilações de ritmo afetaram vossa vida. Como um período de entusiasmo foi invariavelmente seguido por sentimentos e estados de depressão. Do mesmo modo, vossas condições e períodos de coragem foram seguidos por iguais sensações de medo. E assim as coisas sempre se passaram com a maioria das pessoas, altos e baixos, sucedendo-se uns aos outros, sem que elas jamais suspeitassem do motivo ou da razão desses fenômenos mentais. A compreensão das operações desse princípio dará às pessoas a chave do domínio dessas oscilações rítmicas dos sentimentos, permitindo-lhes conhecer-se melhor e evitar ser arrastadas por esses fluxos e refluxos. A vontade é superior à manifestação consciente desse princípio, embora o princípio em si nunca possa ser destruído. Podemos escapar dos seus efeitos, mas ainda assim o princípio estará em operação. O pêndulo sempre oscila, embora possamos impedir que ele nos arraste consigo. Há outros tipos de operação desse princípio do ritmo, sobre os quais gostaríamos de falar agora. De suas operações, faz parte aquilo que se conhece como lei da compensação, uma das definições ou significados do verbo compensar. É contrabalançar, que é o sentido em que os hermetistas empregam o termo. É essa lei da compensação que o Kybalion se refere quando diz: a medida da oscilação para a direita é a medida da oscilação para a esquerda. O ritmo compensa. A lei da compensação é a que nos diz que o movimento numa direção determina o movimento na direção oposta, ou para o polo oposto. Uma balança ou contrabalança o outro. No plano físico, vemos muitos exemplos desta lei. O pêndulo do relógio percorre uma certa distância à direita e depois uma distância igual à esquerda. As estações se contrabalançam, umas às outras da mesma forma. As marés seguem a mesma lei. E a mesma lei manifesta-se em todos os fenômenos do ritmo. O pêndulo, com uma oscilação breve numa direção, tem uma oscilação igualmente breve na outra, enquanto uma oscilação longa à direita significa invariavelmente a mesma coisa no que diz respeito à esquerda. Um objeto atirado para cima a uma determinada altura tem a mesma distância a percorrer em seu caminho de volta. A força com que um projétil é lançado à altura de 2 km será a mesma quando ele retornar à Terra. Essa lei é constante no plano físico, como vos mostrará uma consulta às obras das mais qualificadas autoridades que já abordaram esse tema. Os hermetistas, porém, vão muito mais longe. Eles ensinam que os estados mentais de um homem estão sujeitos à mesma lei. O homem que tem prazeres intensos está sujeito a sofrimentos desmedidos, ao passo que aquele que sente apenas um sofrimento ligeiro não é capaz de sentir nada além de um prazer inexpressivo. O porco sofre, mas seu sofrimento mental é mínimo, portanto é compensado. E por outro lado, há outros animais sobre os quais podemos dizer que são profundamente felizes,
mas cujo sistema nervoso e temperamento levam-nos a passar por grandes sofrimentos. E assim é com o homem. Existem temperamentos que permitem um grau de prazer quase insignificante e graus de sofrimento igualmente baixos. Ao contrário, há outros que são capazes de prazeres intensos, mas também de grandes sofrimentos. A regra é que a capacidade de sofrimento ou prazer é contrabalançada em cada indivíduo. A lei da compensação está aí em constante atuação. Contudo, os hermetistas ainda vão mais além nesse assunto. Eles ensinam que antes que uma pessoa possa desfrutar de um certo grau de prazer, deverá ter oscilado proporcionalmente até o polo oposto desse sentimento. Dizem eles, porém, que o negativo antecede o positivo nesse aspecto da questão. Ou seja, que do fato de ter vivenciado certo grau de prazer, não se segue que a pessoa deverá pagar por isso, com um grau correspondente de sofrimento. Ao contrário, o prazer é a oscilação rítmica, segundo a lei da compensação, para um grau de sofrimento anteriormente vivenciado, seja na vida presente ou numa encarnação anterior. Isso lança uma nova luz sobre o problema do sofrimento. Os hermetistas consideram a cadeia de vidas como algo contínuo, como se fizesse parte de uma vida da pessoa, de modo que, em consequência, a oscilação rítmica fosse entendida dessa maneira, ainda que não tivesse nenhum significado, a não ser que se admitisse a verdade da reencarnação. Contudo, os hermetistas sustentam que tanto o mestre como o estudante avançado são capazes de evitar a oscilação para o lado do sofrimento graças ao processo de neutralização já aqui mencionado. Quando alçados ao plano superior do ego, muitas das experiências às quais se submetem os que habitam o plano inferior podem ser eludidas e evitadas. A lei da compensação tem um papel importante na vida dos homens e das mulheres. Ver-se-á que geralmente uma pessoa paga o preço de tudo que possui ou que lhe falta. Se tem alguma coisa, carece de outra. A balança está em equilíbrio. Ninguém consegue atirar pedra em casa de marimbondo e sair de mansinho. Tudo tem seus lados agradáveis e desagradáveis. As coisas que se ganham são sempre pagas pelas coisas que se perdem. O rico tem muito do que falta ao pobre, ao mesmo tempo que o pobre também tem coisas que estão fora do alcance dos ricos. O milionário pode ser obcecado por dar grandes festas e ter a riqueza necessária para sustentar todos os luxos e delícias que põe à mesa. Mas é possível que lhe falte o apetite para desfrutá-los. Ele inveja o apetite e a digestão do operário, que carece da opulência e das inclinações do milionário, e que tem mais prazer com seu simples alimento do que o milionário poderia ter, caso seu apetite não estivesse enfastiado, nem sua digestão arruinada. Porque as necessidades, os hábitos e as inclinações diferem. E assim são as coisas em nossa vida. A lei da compensação está sempre em ação, empenhando-se em equilibrar e contrabalançar, e sempre alcançando seu objetivo com o tempo, ainda que muitas vidas possam ser necessárias para que a oscilação do pêndulo do ritmo efetue seu movimento de retorno.